Olá, vamos aqui iniciar a resolução da questão. Vamos ler a questão agora. Atente à seguinte proposição. Os órgãos e entidades componentes do sistema de trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o serviço do direito do trânsito seguro. Considerando a proposição acima, é correto afirmar que item A é falsa, pois a responsabilidade referida é subjetiva, necessitando da comprovação de culpa. Item B é verdadeira, pois a responsabilidade referida é subjetiva, não necessitando da comprovação de culpa. Item C é falsa, pois a responsabilidade referida é objetiva, necessitando da comprovação da culpa. Item D é verdadeira, pois a responsabilidade referida é objetiva, não necessitando da comprovação de culpa. Gente, vamos aqui lembrar o seguinte. Esse texto que nós estamos observando, esse enunciado completo, ele é nada mais nada menos que a transcrição do artigo 1º em seu parágrafo 3º do CTB. Bem, o que nós estamos observando aqui? Bem, para eu mostrar para você que isso é uma mera transcrição, vou trazer aqui o texto do próprio CTB. Veja. Artigo 1º. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Bem, veja que a mera transcrição não mudou nada, certo? Então, um conselho. Se você vai resolver questões de trânsito, né, a pessoa tem que se ligar muito, o candidato tem que se ligar muito, né, em que vai ter muita letra de lei, às vezes lei seca. Então, é importante ter alguns dispositivos sempre em mente, né? Eu sei que o código é grande, mas a gente tem que buscar conhecer o máximo possível dele, né? Pois bem, ele está falando o quê? Nós estamos falando de uma responsabilidade objetiva, não é verdade? Pois bem, se nós estamos falando da responsabilidade do próprio dispositivo, está dizendo que é a responsabilidade objetiva, nós já não podemos trabalhar com o item, onde tem subjetiva, subjetiva. Então pronto, quer dizer que então já cortei esses itens já. Já cortei os itens A e B. Já foram embora. O que sobrou para nós? Apenas os itens C e D. Bem, o que agora vai fazer com que eu saiba qual é o correto, Marcelo? Bem, o correto será aquele que a gente vai trazer, né, o conceito do parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, que ele fala que ele justamente disciplina o que vem a ser a responsabilidade objetiva, né? Ou seja, vou fazer a leitura para que vocês possam entender. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. Pois bem, gente, então, veja, nós estamos falando de responsabilidade objetiva, então, responsabilidade objetiva. Desculpa a letra feia, mas é assim mesmo, certo? Responsabilidade objetiva remete ao que? Parágrafo único. De quem? Do artigo 927 do Código Civil. Então, seja, já é um dispositivo para você dar uma lidazinha nele. Pois bem, se nós observarmos bem,
o seguinte, olha o que falou justamente o parágrafo único, né, do artigo 927 do Código Civil. Independentemente de culpa. Opa! Então, calma aí. Então, se a responsabilidade objetiva não precisa comprovar se houve dolo ou culpa, ou seja, não importa se foi doloso ou culposo, vai responder, né? Imagine o seguinte, se você está numa situação, você na estrada, de repente botaram um bloqueio, né, por uma obra que está sendo feita na estrada, algo do tipo, né, e não foi sinalizado. De repente você vem à noite em seu carro e você vai e colide com esse obstáculo, causando um prejuízo, de repente até perda total do seu carro. Ou seja, o Estado vai responder, ele vai ter que ser obrigado a pagar esse seu dano, entendeu? Pois bem, se nós estamos trabalhando com essa hipótese, então a resposta que sobrou para nós é o item D. Ótimo. Bem, ficamos por aqui. Forte abraço e bons estudos.